parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe, a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 981 11 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Olá, graça e paz. Eu sou Cíntia e é uma satisfação imensa ter você, mulher, nesta hora, para juntas aprendermos um pouco mais sobre mulheres da Bíblia. E hoje eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Tito, capítulo 2, verso 3. Já temos lido e explanado sobre algumas qualificações de como devem ser as mulheres, e hoje nós queremos nos deter a mais uma delas. Nos diz assim a palavra do Senhor: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Observe que as qualificações são muitas, mas nessa hora eu gostaria de destacar essa qualificação que o texto nos traz, que diz sérias em seu proceder. Sérias em seu proceder. O que será que isso significa para a minha vida e para a sua vida? Eu quero mostrar hoje para você, através das Escrituras, uma mulher que, apesar de muito sofrimento na sua vida, desde muito cedo, teve o seu proceder exemplar. Então, eu gostaria de, antes, dar um pano de fundo aqui, para poder a gente entender o que seria esse sérias em seu proceder. Aqui existe uma junção de duas palavras gregas, katastemati e hierópripes. Olha que palavras difíceis, é porque não é a nossa língua em português, mas a junção delas duas significaria para nós, literalmente dizer, comportamento reverente ou um procedimento venerável, procedimento exemplar. Essa palavra em si, ela está relacionada a sacerdócio, a um serviço cultico ou até mesmo um serviço sagrado. E apesar dessas qualificações na Bíblia serem sempre relacionadas ou apontadas aos homens, porque em nenhum momento da Bíblia nós vemos sacerdotisas ou ofício de sacerdote, nem no Antigo nem no Novo Testamento para as mulheres, nós podemos então nos perguntar, mas por que Paulo então se utiliza dessas palavras às mulheres? Exatamente porque ele espera que o nosso procedimento seja piedoso, seja devoto e seja reverente em relação à nossa prática religiosa. Então eu gostaria de iniciar perguntando para você, como tem sido o seu proceder diante das coisas de Deus, diante da sua vida de piedade, diante da sua devoção? Será que de fato tem sido um proceder sério? Gostaria de lhes mostrar, através das Escrituras, sobre uma mulher chamada Ana. Nós vamos aprender hoje um pouquinho com Ana, nas Sagradas Escrituras, que apesar da Bíblia nos dizer que ela era viúva de 84 anos, né? Ela conseguia fazer desde cedo, levar a sério a sua vida com Deus. Eu queria que você então abrisse aí o texto da Palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 2, dos versos 36 a 38, para que nós pudéssemos assim fazer
a leitura desse texto. São apenas 3 versículos que nos relatam sobre a vida dessa mulher. A mulher que nós vamos estudar hoje, então, é Ana. Atente agora para a leitura. Nos diz assim a palavra de Deus. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que casaram, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Volto à pergunta: será que você de fato tem levado a sério, minha querida mulher que está nos ouvindo nessa hora, a sua vida com Deus? O seu proceder, será que tem sido sério no decorrer dos dias? Será que você tem de fato colocado as prioridades no devido lugar? Nós lemos agora a história aqui de Ana, que era uma mulher certamente sofrida. Imagina que não foi fácil ela viver, né? O relato bíblico conta que ela viveu apenas 7 anos casada. Após isso, ela seguiu ali na sua viuvez. Não nos é relatado de que ela casou novamente, mas nos traz lições preciosíssimas sobre a vida dela. E quando Lucas aqui nos relata que ela era uma profetisa, isso não significa que era um ofício, até porque nós já falamos antes que esse ofício é dado biblicamente em todo o Antigo ou Novo Testamento, se você fosse aprofundar um pouquinho mais, aos homens. Mas, certamente, Lucas se retrata a reputação daquela mulher, que nada mais era do que uma mestra, aquela que ensinava a outras mulheres diariamente, com o seu proceder, anunciando assim o Messias que estava por vir. Então, a gente pode pensar e dizer que Ana nada mais era ou nada mais ensinava do que aquilo que ela realmente vivia, porque era notório que ela amava ao Senhor. Ela tinha a hora marcada para estar com o Senhor. O relato bíblico diz que ela dava graças a Deus, ela falava a respeito do menino e ela estava sempre com jejuns e orações. Então, por aqui a gente já observa que ela não era uma mulher que simplesmente dizia eu sou cristã, mas que não tinha vida com Deus. Não, ela era de fato uma mulher de Deus. Ana, no Antigo e no Novo Testamento, a palavra Ana significa graça, é o significado do seu nome, né? Esta Ana aqui, a profetisa, certamente era uma mulher piedosa e uma mulher digna daquilo que de fato vivenciava, fazia e ensinava. As duas mulheres, tanto esta Ana que nós acabamos de ler, relatada aqui em Lucas, como a Ana também, aquela que orava por um filho ao Senhor, ela também tinha a mesma prática dessa Ana, que era o quê? Vida de oração e vida de jejum. Uma vida de piedade. Quando nós falamos piedade, não traga à sua memória, porque muitos pensam que quando você menciona aquela mulher piedosa, às vezes você pode pensar, aquela mulher é uma que gosta de ajudar as pessoas, né? Reporta muitas vezes para ações sociais que são feitas, e isso é bom e é bíblico, mas quando nós falamos sobre piedade, nós nos reportamos à vida de oração, leitura da palavra, vida de jejum, vida com Deus. Ana, essa mulher pela qual nós lemos e que Lucas, o médico, relata, era uma mulher que tinha vida com Deus. O seu coração era totalmente preparado e aguardava a vinda do Messias diariamente. Observem que naquela época o nosso Messias ainda não tinha vindo, ainda não tinha nascido. E nós vamos ver no relato aqui no correr da história de que ela teve um privilégio que nenhuma de nós de fato teve. Então, quando a gente fala Ana, a profetisa, nós nada mais, nada menos queremos dizer que ela era aquela que instruía outras mulheres, que tinha um proceder digno de ser, de fato, imitado, né? E nas Escrituras, quando nós também nos reportamos essa palavra profetisa, que não tem nada a ver com dons, revelações, né? Como muitas linhas teológicas assim falam, mas o texto bíblico nos mostra apenas 5 mulheres que receberam ou que foram citadas na Bíblia como profetisa. Ana, que é uma dessas daí, né? Ulda,
Miriam, irmã de Moisés, Débora, a juíza, que também teve um papel importantíssimo, foi uma mulher de destaque também na sua época, e Noadias. Noadias, para quem não sabe, foi a esposa do profeta Isaías, né? Então vejam, retomando um pouquinho aqui, Ana era uma mulher que tinha vida com Deus, tinha um sério procedimento, levava as coisas de Deus de fato a sério. E a partir daqui, dando esse paninho de fundo para que nós possamos já nos situar, nós podemos trazer algumas lições práticas que essa mulher de Deus chamada Ana, de forma tão simples e sucinta, parece ser coisas assim tão comuns, mas que são fundamentais na vida de uma mulher cristã. Nós queremos trazer para você 3 A's que nós vamos aprender nesta hora, a partir dessa mulher chamada Ana. O primeiro A, amar. Ana amava as coisas de Deus. Ana amava a Deus. O segundo A, adorar. Ana adorava ao Senhor dioturnamente, ou seja, de dia e de noite. Era algo que estava no seu coração e na sua mente. Ela não fazia esforço nenhum para isso. Ela organizava todo o seu tempo e na casa dela e na casa do Senhor e por onde ela andava, ela sabia adorar o Senhor. E Ana anunciava as boas novas de que viria o Messias para todas aquelas pessoas que estavam à sua volta. Então, hoje nós vamos aprender com Ana. O nome Ana tem apenas 3 letras e nós vamos deixar 3 lições preciosas através da vida dela que as Sagradas Escrituras nos trazem, né? Então vamos lá, vamos explanar um pouquinho mais a primeira lição prática que nós aprendemos com Ana. Ana amava a casa de Deus. Quais são os benefícios para mim e para você, mulher, que de fato ama a casa de Deus ou que faz parte da família da fé? Veja bem, se você é uma viúva, como nos relata aqui as escrituras de que Ana era uma viúva, né? Aqui nos diz que ela tinha 84 anos, o texto não deixa muito claro se era 84 anos que ela era viúva, ou se já tinha 7 anos que ela já tinha se passado, mas esse é um detalhe que não vai trazer muita importância assim, para a consistência das nossas aplicações. O que importa é que ela era uma mulher idosa, mas que desde cedo ela já tinha essa prática. Qual prática? De amar a casa do Senhor. Observe, então se você é viúva, você tem um benefício maravilhoso. Se você faz parte da família da fé, qual é? Você ganha novos irmãos na fé. Você jamais vai ficar sozinha. Você vai poder ter ali, desenvolver novas amizades, outras mulheres que vão poder te ajudar e que você também vai ajudar, trazendo ensino, conhecimento, uma recíproca de auxílio, não é? Afinal de contas, nós mulheres fomos criadas para auxiliar. A palavra do Senhor nos diz que assim como Ele nos auxilia, como o Senhor vem e nos socorre, nós mulheres também temos essa função dada por Deus, de sermos auxiliadoras, verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas em Cristo Jesus. Certamente, se Ana fizesse parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, da SAF, ela iria cantar esse moto que é nosso, com muita alegria no coração. Ela era uma mulher que tinha todas essas qualidades. Mas talvez você me diga assim, mas Cíntia, eu não sou viúva, eu sou uma mulher casada. Então, para você também há benefícios. Imagina que maravilha você poder educar os seus filhos na casa do Senhor, ensiná-los desde muito pequeno os verdadeiros caminhos da vida eterna através das Sagradas Escrituras. Aliás, é certo de que aquelas crianças que são criadas e educadas na casa do Senhor, normalmente são muito mais desenvoltas do que outras, porque desde pequenininho já fazem parte do coral, não é verdade? Já vão fazer uma recitação bíblica de algum versículo, já tem o hábito, o costume de participar da escola bíblica dominical, vai poder se desenvolver fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, com uma família da fé, com outras crianças, de outras irmãs que também por ali congregam, né? Nós podemos, como mulheres e família e povo de Deus,
Assim como Ana amava a casa do Senhor, e eu estou trazendo só alguns pontos do porquê é maravilhoso a gente amar a casa do Senhor, podemos nos ajudar mutuamente com ações de socorro, não é verdade? Quantos benefícios nós temos quando de fato nós andamos e amamos estar na casa do Senhor. Nós não podemos perder de vista esse benefício. Continuamos e poderemos aprender com Ana a praticar tudo aquilo que de fato o Senhor deseja, que é uma vida de amor a Ele, à casa dEle, uma vida de oração e uma vida de anunciar de fato a palavra do Senhor. Então veja, Ana não perdeu nada, pelo contrário, o texto nos relata que Ana inclusive contemplou, viu o dia em que o nosso mestre estava chegando ali na casa do Senhor. Por que ela via? Porque era costume dela, desde muito antes, estar na casa do Senhor. Se você for honesta consigo mesmo, talvez você pense assim, quantas oportunidades eu não já perdi, não é verdade? Você, minha querida, muitas vezes se organiza, não perde um aniversário, não perde um casamento, nunca falta ao trabalho, não é? Nunca falta às suas atividades que você as considera importantes, e essas todas que eu citei as são, mas muitas vezes você não prioriza de estar na casa do Senhor. Então observe, estar na casa do Senhor, quando nós faltamos, nós perdemos. E se nós formos nos afunilar um pouquinho mais e nos lembrar, pelo menos na nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Quão maravilhosos banquetes espirituais, sermões bem elaborados, o nosso Deus tem alimentado a nossa alma diariamente. E muitas vezes você não tem sido séria no seu compromisso com o Senhor Jesus, você não tem aproveitado essas oportunidades, não tem se preparado, não tem levado isso a sério, porque você muitas vezes troca por coisas tão supérfluas que as considera assim tão importantes, mas que na verdade acaba perdendo benefícios que dificilmente você irá recuperar. Ana teve a maravilhosa alegria de poder ver na casa do Senhor o próprio Cristo, não é? Contemplar com seus olhos, coisa que nenhuma de nós vimos de fato, mas como era o seu costume, como ela amava a casa de Deus, naquele dia em que a família ali chegou, ela ali já estava, e assim ela pôde então continuar amando e estando na casa do Senhor e ver o que nenhuma de nós, mulheres, pôde assim ver, tão somente porque amava estar na casa do Senhor. E aqui eu já faço uma aplicação para que nós, como mulheres, estejamos priorizando. Hoje, mais do que nunca, você que tem a sua família, você que tem os seus filhos, minha querida irmã, não desperdice essas oportunidades. A nossa vida é curta. Ela é como uma sombra, ela é como uma erva que hoje cresce, amanhã morre, não é? Então aproveite, leve os seus filhos, se prepare com antecedência, separe as roupas, adiante o almoço, mais especificamente se nós formos nos adentrar aqui no domingo, o dia do Senhor, o dia em que o Senhor ressuscitou dentre os mortos para nos dar vida, não é verdade? Às vezes você passa o domingo fazendo tantas coisas tão inferiores e tão pequenas que nem se compara a estar diante do Senhor, na casa do Senhor, adorando ao Senhor e aprendendo mais dele para poder falar àqueles que ainda não conhecem. Se você tem filho, a palavra do Senhor diz que desde pequeno ensine o caminho em que deve andar. E quando estiver grande, jamais vai se desviar dele. Essa é uma promessa que deve calar profundamente ao nosso coração. Nós ensinarmos os nossos filhos na casa do Senhor as verdades do Senhor através da leitura da palavra, através do ato de congregar, não é? Porque a palavra do Senhor já nos diz em Hebreus, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. A própria Bíblia também diz que muitos se esfriarão no decorrer dos anos da fé, nos sinais dos tempos, muitos deixarão. Ai, Deus, para que Deus? Ir na casa do Senhor, talvez seja melhor ir a um shopping, talvez seja melhor dormir um pouco mais. Não. Ana já havia entendido.
Ela amava estar na casa de Deus. Esse é o primeiro A, a primeira lição prática que nós queremos que você e eu arquive na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos amar. Se você já ama estar na casa do Senhor, aprenda a amar ainda mais, aprenda a valorizar ainda mais. Existem muitos países cristãos perseguidos que não têm o privilégio que nós temos. Então não esqueça, Ana amava a casa de Deus. E o segundo A que Ana nos ensina, Ana adorava dioturnamente. Veja bem, adorar, você pode até pensar, mas eu canto. A palavra adorar não necessariamente está voltada, ou literalmente não significa cantar. Claro que você pode adorar ao Senhor também cantando, mas literalmente essa palavra adorar significa prostrar-se. Como que você tem se aquiedado diante do Senhor? Como que você tem adorado ao Senhor? E veja que, para isso, nós precisamos entender qual é o nosso lugar, qual é o nosso tamanho e qual é a grandeza de Deus. Veja que nós não vamos assistir culto, nós vamos prestar culto, nós adoramos ao Senhor. E quem é esse Senhor? O Criador dos céus e da terra, aquele que sabe o nosso nome, que nos chama pelo nosso nome, aquele que conhece a nós quando a substância ainda era informe, aquele que se preocupa com pessoas tão pequenas como eu e você. Então, nós adoramos ao Senhor através de Jesus Cristo, na beleza da tua santidade. O véu se rasgou e Jesus, então, é através dele que nós conseguimos adorar ao Pai. E por que nós, muitas vezes, não conseguimos adorar ao Senhor, não conseguimos nos render ao Senhor? Ou talvez você pergunte assim, e como é que eu adoro ao Senhor? Ana nos ensina aqui duas coisas básicas e fundamentais para adorarmos ao Senhor. Primeiro, através da oração. Ana tinha hora para orar. Você tem hora para orar? Ana orava dioturnamente. Interessante que muitas vezes a gente pensa assim, eu não tenho mais nada para fazer, só orar. Às vezes nós utilizamos essa expressão. Esse só orar significa, na verdade, tudo que nós precisamos fazer. É comprovado de que quanto mais nós oramos, menos ansiosos nós ficamos, menos irritados nós ficamos. Foi a última vez que você gastou um tempo maior de oração, de fato se prostrar? E o que é oração? Talvez você que nunca orou esteja nos ouvindo nessa tarde. Orar é falar com Deus. Orar é colocar o nosso coração diante dele. Orar é crer que ele nos ouve, é confiar, é descansar, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Então, Cíntia, em quanto tempo eu posso orar? Ou quando eu devo orar? Todos os dias nós devemos orar. Se você parar para pensar que a oração é uma forma de graça, é uma forma de alimentarmos a nossa alma, de fortalecer a nossa alma, e se você fizer um comparativo com o alimento físico, por exemplo, você vai perceber que nós estamos muito aquém na oração, não é verdade? Aliás, no mínimo, talvez, a gente se alimente 3 vezes por dia. Vamos pegar as principais refeições, café da manhã, almoço e janta, para que o nosso físico esteja bem, esteja saudável, esteja em condição de exercer todas as funções que nos demandam durante aquele dia. Mas e a oração? E como nós alimentaremos a nossa alma? Através da oração. Ana fazia assim. E aí você pode perguntar, e eu posso já informar para você, e trazer uma pergunta que não cala aqui no nosso coração. E por que nós não oramos? Se nós sabemos que a oração nos aproxima mais do Senhor, aquieta o nosso coração, nos deixa menos medrosos, ansiosos, preocupadas, irritadas. Por que então que nós não oramos? Eu queria destacar aqui pelo menos 10 motivos pelos quais nós não oramos. Estudando com as mulheres esse livro, O Coração da Mulher que Ora, da Elizabeth George, né? Nos reunimos pelo menos uma vez por mês e estudamos sobre esse livro que tem muito nos ensinado. E a autora já nos traz 10 motivos dos mais citados pelos quais nós não oramos. Quais são eles? Orgulho,
Você talvez diga assim, mas eu não preciso de Deus. Se tudo vai bem, se eu estou conseguindo, minha vida está muito confortável, muito boa, por que eu devo procurar Deus? Então, orgulho é um desses motivos. Ignorância. Ignorância de quê? De não conhecer quem é esse Deus maravilhoso e não saber discernir nem a mão direita da esquerda, né? E perceber assim, quem é esse Deus e quem sou eu? Então a ignorância aqui é no sentido de falta de conhecimento de quem nós somos e de quem Deus é. Secularismo ou mundanismo dá no mesmo, o mundo totalmente secularizado, a sua vida totalmente secularizada, as coisas de Deus sempre deixadas para depois. Aliás, se sobrar tempo eu oro, muitas vezes faz aquela oração lá no final do dia, né? Quando você já não aguenta mais, que você começa na noite e termina no outro dia. Por quê? Orou demais? Não, porque dormiu de tão cansada que estava e muitas vezes não tem priorizado a oração, que é um ato de graça maravilhoso daquelas mulheres que realmente amam a Deus e que devemos fazer e praticar todos os dias. Um outro motivo pelo qual nós não oramos, que aliás nesse momento talvez seja o que mais nos ajude, chama-se ocupação. Talvez agora você esteja sobrando tempo, talvez seja uma ótima oportunidade para você orar mais, gastar mais tempo de oração, ter as suas experiências com Deus, colocar o seu coração diante do Senhor, ainda que as circunstâncias não sejam resolvidas, porque nós não oramos simplesmente, minhas queridas, para pedir ao Senhor. Nós oramos para agradecer por aquilo que Deus é, pela maravilha que Ele tem sido na nossa vida, pela garantia que Ele nos dá e a paz que inunda o coração, independente das circunstâncias. Então, ocupação, os dias muito corridos, agitados, como andávamos outrora, agora não. Que tal você começar a priorizar e iniciar o seu dia falando com aquele que tem todo o universo em suas mãos, colocando a sua gratidão, as suas petições, as suas intercessões diante do Senhor, pedindo a Ele para que você seja uma mulher mais sensata. Por que eu falo isso? Porque a insensatez é um outro motivo pelo qual as mulheres não oram, né? O pecado. O que é o pecado? O pecado é o que faz separação entre nós e o nosso Deus. Tudo que nos separa do nosso Deus. E a nossa natureza, ela é pecaminosa. Nós já nascemos em pecado. Fomos concebidos em pecado por nossa mãe. Mas quando Jesus, através dele, ele vai habitar no nosso coração, nós não passamos a ser mais escravas do pecado, né? O pecado, ele não tem mais domínio sobre a nossa vida, porque aquele que nasceu em nós, através de Jesus Cristo, nos trazendo vida, nos dando vida, verdadeiramente nos liberta do pecado. E pecado é um outro motivo pelo qual as mulheres não oram. Um outro motivo que talvez você possa até achar estranho, ou até sorrir aí da sua casa. Preguiça. Preguiça? Sim, preguiça. Preguiça de orar. Preguiça de se colocar diante do Senhor, de aquietar-se na presença do Senhor. Falta de fé. Falta de fé? Mas como assim, Cíntia? Eu já sou cristã, certo, mas talvez a sua fé esteja fraca, enfraquecida. Nós precisamos até isso, orar ao Senhor para que aumente a nossa fé, para que produza em nós essa fé, a ponto de que ela jamais venha a faltar. Muitas vezes nós sabemos os versículos de cor da Bíblia, muitas vezes nós até aconselhamos pessoas, mas quando os problemas se instalam dentro da nossa casa, a fé nos falta. Vá embora. Quando o desemprego chega, quando a doença chega, quando um filho não está tão firme assim nos caminhos do Senhor, nós procuramos pela fé à nossa volta e nós percebemos que muitas vezes ela está indo embora. E como é que eu faço para que essa fé seja renovada? Através da oração, confessando ao Senhor de fato aquilo que você está sentindo e rogando, suplicando. Mais do que orar é suplicar a graça e o favor de Deus na sua vida e na minha vida, pedir sabedoria ao Senhor para que nós possamos aprender e saber lidar todos os dias com tudo que o Senhor colocar diante de nós. E um último motivo para fechar essa lista dos 10 é a inexperiência. Talvez você nunca tenha tido a experiência de verdadeiramente conhecer o Senhor Jesus através das Escrituras. Talvez você tenha sido até criada, vamos dizer assim, não é? Como a gente ouve muitas mulheres falando, eu fui criada na igreja, eu fui levada para a igreja. Isso é uma coisa muito boa, mas só o Espírito Santo de Deus, de fato, é que vai produzir
no seu coração esse conhecimento através das Escrituras, abrindo os meus olhos e os seus olhos para que você entenda as verdades da palavra do Senhor. E o que seria a Bíblia? Nada mais, nada menos do que os conselhos de um pai que quer ver o seu filho ou a sua filha sendo bem-sucedida. A Bíblia é o manual da vida, é a fonte de vida inesgotável. Quanto mais você a ler, mais você vai compreender as verdades maravilhosas do Senhor. E assim você vai poder exercitar, viver os seus dias aqui na terra, com a sua mente na eternidade, lá nos céus. Então Ana já havia compreendido isso. Ana adorava ao Senhor através da oração. A oração é um meio de graça. A oração é quando você de fato olha para dentro de si e diz assim: Senhor, eu sou totalmente impotente. Aqui está a tua serva, tem misericórdia da minha vida e livra-me de tantas situações no meu dia a dia e no seu dia a dia que você bem as conhece. Sabe aquela situação que você já tentou de todas as formas e não conseguiu dar jeito? Nem no trabalho, nem em casa, nem consigo mesmo, às vezes nem nós mesmos nos toleramos. Deveremos colocar tudo isso diante do Senhor, porque Ele tem interesse. E a palavra de Deus diz que nós precisamos de sabedoria. E quem precisa de sabedoria pode pedir ao Senhor, porque Ele lá do alto ouve a oração, contempla e nos dá de forma deliberada. Mas Ana não tinha tão somente o hábito maravilhoso de orar, o que já seria muito. E o que é que nós queremos a partir de hoje? Que sejamos mulheres que orem mais, mulheres mais dedicadas à oração. Você precisa ter esse tempo maravilhoso com Deus. Quem sabe até ter o seu caderninho, tomar nota dos seus pedidos. Logo em seguida você vai ver e colocar o seu visto lá das gratidões, de respostas de oração que você já obteve do próprio mestre, e assim encher o seu coração daquilo que dá esperança e de poder ter intimidade com o Senhor, gastar tempo com o Senhor, amanhecer o dia e ter o privilégio de falar com o nosso Pai bondoso. E aí, por falar em pai, se você observar, você que é pai ou mãe, né? Você que é mãe, mais especificamente a nossa fala nessa hora, já pensou? Você acorda, tem seus filhos e você passa o dia inteiro e os seus filhos passam por você e não lhe cumprimentam, não lhe buscam, não tem uma palavra de gratidão, não tem nem mesmo um compartilhar das situações do dia. Muitas vezes o Senhor até nos permite termos filhos mais rebeldes para que a gente se veja e pense assim: Senhor, é mais ou menos assim que eu sou contigo, tem misericórdia da minha vida. Mas nessa hora é uma hora oportuna para que o Senhor incomode o nosso coração, para que nós possamos ser mulheres que oram sem cessar. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 já nos traz esta instrução. Os dias são maus e é tempo de orar. Pois bem, outra prática que Ana tinha era o jejum. Talvez você diga: Cíntia, esse daí eu sei. Eu faço sim o jejum, faço o jejum intermitente, porque eu decidi e eu estou aqui focada, determinada, porque eu quero eliminar alguns quilos. É ótimo, vai ajudar aí no seu físico, claro, com a orientação do profissional adequado, não é? Vai te ajudar, isso é bom. O Senhor Jesus fez uma numeração própria para cada um de nós, né? E cuidar do físico também é algo muito bom, importante e bíblico. Talvez a gente fale sobre esse assunto uma outra hora. Mas não é desse jejum que eu queria falar para você. Eu gostaria de falar para você sobre um jejum bíblico. O jejum onde você se abstém de fato da comida para poder se alimentar da essência. A essência da presença benfazeja do Senhor Jesus, a essência de se debruçar diante da palavra do Senhor, que é o que alimenta a nossa alma, é o que fortalece a nossa alma, e colocar-se diante do Senhor, dia após dia, as nossas gratidões, as nossas petições, para que de fato nós possamos cumprir conforme o próprio Mestre nos ensina nas Escrituras, porque Jesus mesmo já tinha nos dito que dias difíceis viriam, que nós precisaríamos estar jejuando. E nos primeiros séculos, os cristãos costumavam jejuar, você sabia? De 2 a 3 vezes por semana. Nós temos esse registro segundo o Didaquê, que é um documento dos primeiros cristãos daquela época. E aí a gente pode pensar, mas por que jejuar? Jejuar
nos afastar um pouco da comida e nos aproximar mais da essência do próprio Mestre. Se você nunca teve essa experiência, minha querida, comece a praticar. Claro, se você tem alguma doença que lhe impede, alguma questão de hipertensão ou algum déficit de saúde, você precisa procurar o seu médico. Caso contrário, você pode fazer o jejum parcial. O que seria o jejum parcial? Um período do dia, vamos pensar aqui, pela manhã até o meio-dia. Você pode fazer o jejum total, que é do dia inteiro, não é? E dedicar-se exclusivamente às coisas do alto. E nosso tempo nos exige, nos conclama e nos pede. E o mundo está para ver mulheres que nesses tempos já estejam entendendo a vontade de se aproximar mais do Senhor, para que de fato possamos jejuar, assim como a rainha Esther jejuou, assim como o rei Ezequias jejuou em tempos difíceis. Nós temos alguns relatos bíblicos. O Senhor também nos convida a passarmos um período maior de busca intensa à sua presença através das Escrituras, através da oração. E por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus já nos orienta lá em Mateus. Mateus nos diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma das formas da gente buscar o reino de Deus é assim como Ana fez, através da oração e também através do jejum. Nós já falamos em um estudo passado sobre a importância da leitura bíblica, da caminhada bíblica, de nos alimentarmos a alma diariamente. E é assim mesmo que mulheres que são sérias em seu proceder fazem. Jamais uma mulher séria em seu proceder vai negociar ou desvalorizar a oração, o jejum e a leitura das Sagradas Escrituras. Ana já havia compreendido. Talvez você pense assim: ah, não, Cíntia, é porque Ana não tinha o que fazer. Não. Ana, desde cedo, já tinha esse costume, essa rotina. E por isso que, olha aqui a idade dela, 84 anos, poderia estar lá reclamando do corpo todo dolorido, das dores que a idade traz. Olha, eu li, reli e reli. Ana não menciona sobre essas coisas supérfluas. Ana fala que amava a casa de Deus, adorava dioturnamente a Deus, conforme nós já vimos aqui, através da oração, através do jejum, através do seu honesto e sério procedimento. Era uma mulher digna de imitação, era uma mulher pelo qual qualquer outra mulher poderia a caracterizar como uma mulher de Deus, uma mulher piedosa, uma mulher que sabia priorizar aquilo que o Senhor já nos diz há tanto tempo, né? De que são as coisas de fato mais importantes. Priorize ao Senhor, minha querida, e você vai ver que a sua vida nunca mais será a mesma. Afinal de contas, nós temos tempo para tudo, não é verdade? Eu tenho certeza que você se organiza. Quantas vezes a gente vê, não, é tempo para fazer unha, é tempo para fazer cabelo, eu cuido dos filhos, eu trabalho fora, eu cozinho, eu faço caminhada, eu instruo algumas mulheres com alguns estudos da palavra. Isso tudo é muito bom, isso tudo faz parte do nosso dia a dia, mas busque ao Senhor em primeiro lugar, busque o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Perceba e sinta essa verdade acontecendo no seu dia a dia. Pois bem, então até aqui nós já vimos 2 As, né? A de Ana, que é a mulher que está nos ensinando, a mulher bíblica, nessa hora, está ensinando para mim e para você, mulher. Ana, então, primeiro A de Ana, amava a casa de Deus. Logo, logo, nunca mais, se você era daquela mulher que não priorizava, que não se organizava, que não sentia falta de estar na casa de Deus, minha querida, talvez você não saiba ainda nem quem é Deus. Você precisa rever os seus conceitos, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos membros de um só corpo. E eu nunca vi um membro caminhando sozinho por aí. E se eu ver um braço flutuando por aí, eu vou sair correndo com medo, né? O braço ele está grudadinho com os demais membros do corpo. Então, o corpo anda junto, anda em harmonia, não cada um para o lado. E uma das formas da gente caminhar junto, de fato, é estar na casa de Deus. Então, A de amar a casa de Deus,
há de adorar voluntariamente ou dioturnamente ao Senhor, seja dia e noite, tinha todos os seus afazeres, e eu tenho certeza que Ana fazia tudo o que precisava em relação à sua casa, em relação à sua vizinhança, porque quando a nossa mente e o nosso coração busca o Senhor em primeiro lugar, a nossa vontade é de fazer o que Deus manda. E todas essas coisas de cuidar, de amar ao próximo, de cuidar da casa, de ser uma bênção no lar, ainda que seja com o esposo, com os filhos, com as amigas, com as irmãs, isso certamente são pré-requisitos das Escrituras e que a gente pode estar desenvolvendo quando colocamos as prioridades no seu devido lugar. E qual seria, então, o último A que Ana nos traz de lição? Anunciar a Cristo. Anunciar a Cristo. E aí a gente vai enfatizar mais um pouquinho, né, e trazer de volta para ficar bem explicadinho, que a mulher na nossa amada IPB não tem um ofício, né, de profetisa, de ser pastora. Nós não vemos nenhum caso na Bíblia. E longe de nós querer, porque já entendemos biblicamente que não tem ninguém, então nós também não vamos ser. Mas nós devemos ter e essa alegria e essa vontade de falar, de anunciar para os nossos vizinhos, dentro da nossa casa. Você sabia que muitas vezes a gente fala sem palavras? A gente fala através da nossa ação, do nosso bom proceder. Aliás, muitas pessoas já estão enfadadas de tanta falácia sobre o nosso Mestre Jesus e com pouca vida de piedade, com pouco proceder sério de mulheres de fato que a gente olha e diz assim, verdadeiramente és uma mulher de um honesto procedimento ou de um sério procedimento, ou seja, aquela pessoa que de fato fala o que vive e vive o que fala quando se trata de Jesus. E quando eu falo aqui de falar, talvez você diga assim, Cíntia, falar para mim não é problema. E nós, mulheres, sabemos bem disso, né? Nós não temos problema para falar. Nós amamos falar, pelo menos a grande maioria. E outras até que nem se controlam no que falam. Mas a questão não é simplesmente falar. Mas a minha pergunta é, sobre o que você tem falado? Às vezes, eu observo algumas mulheres que não abrem a boca, não conseguem nem olhar no olho, mas que estão aí nas redes sociais falando tanta bobagem. E eu me pergunto, é fulano mesmo? Porque eu não conheço nem a voz. Muitas vezes pessoas que estão próximas, mas por timidez, não conseguem nem falar, mas que nas redes sociais falam de tudo que você pensar. Você pensar, vai falar sobre política. Se você soltar um assunto sobre maquiagem, vai estar lá também. Se você pensar sobre dieta, vai estar lá também. Mas eu estou me referindo a uma fala sobre o que é principal. Falar sobre Jesus, o maior tesouro que uma mulher pode ter. Minha querida, se você já conhece o Senhor Jesus como seu suficiente e único Salvador, eu vou reportar e trazer à sua memória uma frase aqui que você nunca mais pode esquecer. Você é a mulher mais rica da sua cidade. Por quê? Porque você tem o maior tesouro. Você tem o dono do universo que faz habitação na sua vida, que se preocupa com você, que diz assim, vinde a mim, todos vocês, mulheres que estão cansadas, sobrecarregadas, estressadas, ansiosas, depressivas e qualquer outra coisa que você possa colocar aí. É o Rei dos Reis que nos convida. É Ele que nos traz esse alento, essa esperança. É Ele que nos chama. Mas muitas vezes nós não temos anunciado, assim como Ana, sobre o Messias. Ana fazia isso todos os dias para quem ela visse. Sobre o que você tem falado? Nós não estamos falando sobre qualquer tipo de conversa ou qualquer tipo de fala. Eu estou afunilando ao anunciar as verdades de salvação através de Jesus Cristo. Nós, mulheres, precisamos nos enquadrar nessa maravilhosa fala. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se você nunca fala sobre Jesus, é mais do que certo de que Ele não está tão perto e tão cheio assim o seu coração, ou talvez bem afastadinho e tão longe que você ainda nem conseguiu entender. Muitas vezes ainda quando você fala sobre o Messias ou anuncia sobre Jesus e diz que Ele é bom, mas você fala para a sua amiga que Ele é bom, mas você não sente alegria, você é uma mulher triste, você é uma mulher que não confia, mas você diz que devemos confiar nele porque Ele é a nossa confiança. Será que não é hora da gente rever os nossos conceitos? Observar de fato se aquele que nós falamos é aquele que nós vivenciamos no nosso dia a dia, para que nós possamos de fato falar e viver
sobre o Jesus da mesma forma? E quando nós falarmos sobre Jesus, é importante nós lembrarmos que nós não temos fala própria, nós somos embaixadoras de Cristo. O que é que nós devemos falar? Falar aquilo que ele nos diz que é para lá. E onde é que nós encontramos? Nas Escrituras. Porque senão talvez você diga assim, não, mas eu falo sim sobre Jesus. Eu quero descer Jesus ali goela abaixo, naquela irmãzinha e tal. Cuidado, porque existe também um padrão de palavras para se falar, para se anunciar. E a Bíblia já nos diz que ou nós imitamos o grande orador, que é Jesus Cristo, ou nós revelamos através desse anunciar o grande enganador, que é o nosso arqui-inimigo Satanás. Não é simplesmente falar, mas é a forma de falar. Isso traz total respaldo para o que você vai falar. Aliás, a mulher sábia, ela sabe o modo e a hora de falar. E o como falar. Então vejam que Ana era uma mulher que anunciava Jesus através da sua vida. Ninguém tinha dúvida ali na região dela, da tribo de Asser, né? Conforme nos diz as Escrituras, de que ela era uma mulher que tinha vida com Deus. Às vezes você fala que ele é bom, mas para você não é. Você vive reclamando, você vive com o coração cheio de amargura, você vive falando mal dos outros, mas aí você diz que na palavra não pode falar mal do outro, mas você fala e o outro olha assim para você e diz, mas aonde está Jesus aí na vida dessa criatura, né? Então, nós precisamos colocar, está vendo por que é importante a vida de oração? O adorar através da oração, nos colocar diante do Senhor, pensar que nós podemos nos acostumar muitas vezes com o sagrado, até ir à igreja, à casa do Senhor, mas não ter vida com Deus. Muitas vezes falamos do pródigo que saiu da casa do Senhor, mas muitas vezes somos pródigas ficando dentro da casa do Senhor, criando confusão, pensando que o outro está pensando, olhando com ira, com o coração cheio de amargura. Certamente Ana não procedia assim, minhas queridas. Ana nos ensina, através das Escrituras, os 3 As que nós queremos deixar arquivados na nossa memória, encravados no nosso coração nesta hora. Ana amava a casa do Senhor. Ana adorava ao Senhor através da oração, jejum e certamente leitura da palavra. E Ana também anunciava ao Senhor Jesus. Essas são as 3 lições principais que nós tiramos aqui do texto quando Lucas relata a história da profetisa Ana. Profetiza no sentido, volto a dizer, de ensinar, de ser uma mulher de caráter digno, conforme de fato ela era. Então, quando nós nos lembramos aqui de Ana, queridas, nós podemos recapitular que ela amava, que ela adorava e que ela anunciava o nosso Mestre Jesus. E, sendo assim, podemos totalmente nos dizer que Ana era uma mulher virtuosa. Reportar para uma mulher virtuosa, por que sim ou por que não? Porque lá em Provérbios 31, verso 26, nos diz que a mulher virtuosa, ela fala com sabedoria e a instrução de bondade está na sua língua. Ana gastou e contou todos os seus dias, amando ao Senhor, adorando ao Senhor e anunciando ao Senhor. E qual é a mensagem, de Cristo através de Ana? Então, já que nós falamos dos 3 As, nós vamos deixar também 3 As aqui que Cristo pode e traz de lição para a nossa vida nessa hora. Cristo é o primeiro A, alimento para a nossa vida. Eu sou o pão da vida, já nos diz João, capítulo 6, verso 48. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Será que você de fato já foi saciado a sua fome através ou na pessoa de Jesus Cristo? Esse é o primeiro A de Cristo, porque a nossa mensagem é cristocêntrica e traz aos nossos corações. Ele é o alimento, é o primeiro A que nós vamos guardar aqui do Senhor Jesus. Cristo também é alento. Alento para quê? Vinde a mim, todas vocês, mulheres que estão cansadas e sobrecarregadas. Nós, mulheres, muitas vezes nos sentimos assim, não é verdade? Com tantas funções para desempenhar e a fazer, nós só as conseguiremos desempenhar se a graça do nosso Mestre estiver conosco. E Ele, Cristo, é o nosso alento. Ele diz, vinde a mim. Estão cansadas, meninas? Então, venham a mim.
Por quê? Porque se vocês estão cansadas e sobrecarregadas, eu vos darei descanso, eu vos darei Shabá. Olha que maravilha, já nos reporta aqui o texto bíblico de Mateus, capítulo 11, verso 28. Então, Cristo é o alimento para a nossa alma, Cristo é o alento para a nossa alma e Cristo é a âncora para a nossa alma. Em paz me deito e logo pego no sono. Eu amo esse versículo, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa âncora. Onde eu encontro isso, Cíntia? Encontro lá na palavra de Deus, no Salmo de número 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. O Senhor Jesus, então, minhas queridas, Ele é o alimento para a nossa alma, Ele é o alento para a nossa alma e Ele é a âncora para a nossa alma. E eu gostaria de encerrar minha fala nessa hora lendo uma poesia que está no livro Coração da Mulher que Ora, na página 219, né? Que tem como título A Diferença que a Oração Faz. Nós estudamos o livro Coração da Mulher que Ora, então essa poesia é sobre oração. E essa poesia também nos diz assim: levantei-me uma manhã e apressei-me para o dia começar. Eu tinha tanto a cumprir que não tirei um tempo para orar. Problemas em confusão ao meu redor e o trabalho mais pesado se tornou. Por que Deus não me ajuda? Eu pensei. Ele respondeu: você nem me requisitou. Eu queria ver alegria e beleza. Porém, foi-se o dia em labuta e em tons de cinza sombreou. Perguntei-me: por que Deus não me mostra? Ele disse: mas você nem me buscou. Na presença de Deus eu tentei chegar. Usei todas as minhas chaves na fechadura. Deus gentil e amavelmente censurou-me: minha filha, você não bateu na porta de abertura. Levantei-me uma manhã e pausei antes de no dia entrar. Eu tinha tanto a cumprir que precisei tirar um tempo para orar. Queremos desejar que a graça e a paz do nosso Deus esteja invadindo o meu e o seu coração, para que nós sejamos mulheres com um sério proceder. Que Deus te abençoe, minha querida.